A paz do Senhor Jesus. Meu irmão, eu agradeço a Deus por sua vida e por todos vocês que têm continuamente compartilhando, curtindo e visualizando os nossos vídeos. E levando sempre a vocês instruções da palavra de Deus que edifica e que nos dá o conhecimento espiritual para estar firmes na verdade de Deus. Nessa hora eu coloquei essa semana que eu ia trazer para vocês um assunto, dando explicação sobre a realidade da morte, sobre esse fato tão triste que é uma realidade na vida da humanidade, na nossa vida, a morte, né? Vamos aprender em ligeiros tempos sobre esse assunto, porque existem muitos conceitos, muitas divergências dentro da interpretação das pessoas em relação a esse assunto. As religiões criam as suas filosofias em relação a esse assunto, não é? Nós podemos ver que a questão de várias religiões dá algum conceito, alguma explicação sobre o que é a morte. A gente vê que totalmente diverge e cada uma tem uma explicação, mas quem tem autoridade para nos trazer instrução, para nos dar revelação sobre esse assunto? Religião nenhuma tem essa autoridade para nos trazer nenhuma explicação e nenhuma revelação sobre esse assunto da morte, porque esse é um assunto que só pertence a Deus. Esse é um assunto que homem na terra nenhum nunca teve o conhecimento e nunca foi e nem voltou para dizer como é lá, né? O único homem que morreu e voltou a esta vida novamente chama-se Jesus Cristo, né? E esse está vivo para sempre. Temos testemunho de outros homens na Bíblia que morreram e ressuscitaram, como Lázaro, como outros que Jesus ressuscitou também, mas nenhum deles trouxe nenhum dado, nenhuma explicação do que existe realmente lá do outro lado, não é? Só Deus nos dá essa revelação, só Jesus Cristo nos dá a realidade desses fatos e nos faz conhecer a verdade em relação a esse assunto. Então, independente da sua religião, vamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto, não é? Esse assunto que é muito importante a gente ter o conhecimento dele, que é a morte. Cada religião dá uma interpretação, dá um conceito sobre isso. Por exemplo, a organização evangélica adventista do sétimo dia ensina as pessoas que que depois que a pessoa morre, a alma fica no sono, a pessoa não tem mais noção. Já o espiritismo ensina que a pessoa que morre volta a reencarnar e habita em outro corpo e etc. E são vários conceitos, várias interpretações sobre a morte, mas eu quero vir nesse momento agora lhe trazer um esclarecimento sobre isso dentro do que nos ensina a palavra de Deus. Porque, irmãos, escuta uma coisa, amados. Se a organização evangélica adventista do sétimo dia, se a organização religiosa Testemunha de Jeová, se as organizações religiosas, os líderes religiosos, ensinasse o povo como a Bíblia nos ensina, as pessoas estariam dentro de uma realidade e não teriam nenhuma confusão. O problema é que o homem coloca o seu conceito dentro da palavra de Deus. Então o homem, ele tira aquilo que a palavra determina e ele coloca aquilo que ele entende. É o que acontece nas heresias doutrinárias que são estabelecidas dentro das religiões. É a falta de direção da palavra. É a não submissão à palavra de Deus e não seguir retamente por ela. Pois Deus, falando a Josué, ele disse: Josué, nesta palavra tu medita de dia e de noite para fazer conforme tudo nela está escrito. E dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece retamente nela. O problema de hoje, das religiões que hoje são estabelecidas, que foram fundadas por homens, conceito de homens, religião evangélica, religião espírita, religião católica, budista, muçulmana, afro, e render a Jesus Cristo. E o Espírito de Deus passa a habitar em você. E ele passa a te guiar em toda a verdade que é a palavra. Como Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, né? Capítulo 14, versículo 23, capítulo 16, versículo 26. E o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa sair da palavra. Por isso que muitos homens que estão aí nos púlpitos ensinando, estão desviando da palavra, porque o Espírito Santo de Deus já não habita mais nesses homens. O Espírito traz, não é o já,
Deus, ele trabalha com o tempo, ele trabalha com estágios, tá? Então Deus me chamou, me libertou, me transformou, me deu a sede de ler a palavra. E essa sede me fez ler essa palavra, a Bíblia, mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Tinha hora que eu pegava a ler a Bíblia, de 8 da noite e até 4 da manhã. Tinha hora que eu lia a Bíblia, de 10 da manhã e até as 2 da tarde. Passei um período muito constante na minha vida dentro dessa rotina, para que hoje Deus tivesse me dado esta graça para ser usada hoje para levar você a instrução na palavra de Deus. Confesso a você, fui muito convidado para fazer curso teológico, mas a teologia quer dizer conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, você não precisa de um seminário. O seminário é importante para que você possa conhecê-lo. Não é teologia nem seminário. Não é seminário de teologia. Então, eu quero dar só essa observação para você e chamar você para esse assunto, explicando a você a realidade da morte. Várias pessoas têm muitas interrogações sobre esse assunto. Mas o que realmente é a morte? O que a Bíblia nos revela sobre isso? No Evangelho, o apóstolo João, perdão, irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Observe que Paulo está dando mas eu quero dizer para você, esse texto, Romanos capítulo 6, versículo 23, no texto original, a palavra morte está escrito no texto original do grego, thanatos. A palavra thanatos grega quer dizer separação. Então vamos observar agora Romanos capítulo 6, versículo 23, no texto original, a palavra morte está escrito thanatos, que quer dizer separação. Tá? E a gente vai ver que essa realidade, ela se concretiza porque o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito está morto. Por quê? Entender. Logo a gente entende o que é morte, é separação. A Bíblia diz que o rico morreu e o pobre. E os anjos vieram e levaram o espírito do pobre, levaram a Lázaro. Ou seja, o corpo foi sepultado, mas o seu espírito foi levado. Como a gente pode ver também que é a separação, a morte e a separação, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para a terra, que foi da terra que esse corpo veio, mas Deus tem um corpo glorificado para nos dar, viu gente? Viu irmãos? Em nome de Jesus. A promessa de Deus é nos dar um corpo glorioso, não mais mortal e carnal. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Depois a gente vai explicar sobre isso também. Então o corpo, a matéria, volta para a terra. E o espírito volta para Deus. Então observe que morte é separação. Está dando para os irmãos entender? Então logo se vê que morte é que o homem está ordenado a morrer. A partir do momento em que morre uma pessoa, de que é teorizado, será putrificado, a terra vai comer, mas o espírito vai para Deus. E seguindo ao juízo. Vamos entender isso aqui. Então morte é separação. Vamos ver mais um texto. Gênesis. Gênesis capítulo 35. Eu quero ler com você, versículo de seu nome Benoni. Mas seu pai o chamou Ben. A morte é a separação. E quando há uma separação no corpo da ação de Deus, porque o pecado constitui-se em não obedecer a palavra de Deus, é aí que constitui o pecado, tá certo, gente? Então, outro assunto que em breve a gente vai trazer também, explicando o que é pecado, porque muita gente está presa dentro de fatos. Outro assunto a gente vai trazer isso aí. Então, Deus disse ao homem: não coma, porque se comer delas, morrerás. Adão comeu. Adão não morreu logo fisicamente, irmãos. A morte física foi uma consequência do pecado, na sequência das consequências que Deus deu ao homem por causa do pecado. Foi depois. Deus disse: porquanto tu és pó, pó voltarás. Então aí Deus determinou a morte física, a separação do homem, não só do corpo e da alma, mas desse mundo. Mas a morte espiritual é a separação do homem para com Deus. Essa foi a primeira morte que surgiu na humanidade, através de Adão. O homem morreu, separou-se de Deus.
Em seguida, houve a morte material, que é a morte do corpo. A separação do espírito quer dizer separação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo 2, que todos estão mortos e separados de Deus. E antes nós estávamos assim, antes de conhecer, já está dentro dela. Para o homem viver novamente só crendo em Jesus Cristo espiritual. Tem agora uma comunhão com Ele. Eu estava morto, revivi novamente porque criei em Jesus Cristo. Novamente em comunhão, reconciliado para a eternidade. Porque se o homem morrer enquanto estava no corpo por Jesus, essa alma mas haverá outra oportunidade. E o homem vai sofrer a sua sentença eterna de Deus, sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus. Só Mateus capítulo 25, versículo 46. Jesus ele estava, não sofra o dano, que é a condenação eterna na vida de todos aqueles que não creram em Jesus, enquanto estava no corpo, tendo a oportunidade de se arrepender. Morte é separação. Então, por isso que o mundo está morto. A palavra religião no grego quer dizer religar, fazer a religação do homem para com Deus. Só a verdadeira religião é Jesus Cristo. É Ele que religa o homem novamente. Porque o homem estava ligado e se desligou de Deus. E só deu a comunhão de novo, porque assim o próprio Deus determinou. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo. Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, pela morte de seu filho, versículo 11, romariamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo de Deus. Maravilhoso conhecer a Bíblia, maravilhosa orientação, pois é uma orientação dessa dentro das igrejas é outro, não é Jesus enquanto é tempo. E sabendo, foi o próprio Deus que estabeleceu esse caminho para o homem se reconciliar com Ele. Aleluias. E só para fechar esse assunto, olha queridos, hoje eu trouxe esse assunto que significa morte. Morte é ainda não recebeu ele por fé, entrou numa igreja. Se você aceitou, liga o homem com Deus. Mas se você entregou sua vida a Jesus Senhor, você serve ligado com Deus. Novamente, para a vida morrer, ou seja, nunca mais. Mas se você não fez isso ainda, porque a alma quando sair deste corpo, que é a morte, então, você vai com dano da segunda morte. Mas não é isso que Deus quer para você. Nessa hora nós trouxemos a ligar com Deus e não para estar. Aleluias. Curta nossos vídeos no YouTube. Curta os nossos vídeos na Jesus. Filha.